Bem-vindo de volta. Vamos agora usar um pouco do que aprendemos sobre trabalho, energia e sobre conservação de energia e aplicar esses conceitos em máquinas simples. E nós vamos aprender como amplificar uma força, ou seja, aplicar uma força pequena e obter uma força de maior magnitude utilizando um mecanismo chamado de alavanca e como podemos tirar vantagem disso. Então, nós desenhamos aqui uma alavanca. Estamos representando aqui em verde, né? Em verde aqui está representado o terreno. Aqui, nessa cor azul, nós colocamos aqui uma base triangular. Temos aqui o ponto de apoio da nossa alavanca. Podemos representar aqui com azul um pouquinho mais claro, né? A alavanca está representada com essa linha vermelha, pode ser uma tábua, uma prancha de madeira. Essa alavanca tem aqui o seu ponto de apoio, onde ela apoia-se na base, não é isso? E sobre essa alavanca nós colocamos aqui em amarelo, estão representando esse... vamos representar em amarelo, está representado aqui esse bloco que tem um peso igual a 10 newtons. E você provavelmente já usou esse tipo de mecanismo antes. O esquema mostra algo como uma gangorra que a gente encontra em parques de diversão. E você já deve ter visto isso no caso de uma gangorra, prancha de madeira apoiada em triângulo. Essencialmente foi isto que eu desenhei aqui, tá? Está esquematizado. Em uma extremidade da prancha de madeira temos um peso de 10 newtons. Está representado aqui. O que queremos calcular é o valor da força que eu tenho que aplicar para manter essa alavanca em equilíbrio. Ou seja, eu devo aplicar aqui então um determinado valor de força F para poder manter essa alavanca então na posição, ou seja, nivelada, né, na posição horizontal. Quanta força eu tenho que aplicar para manter a alavanca nivelada, já que o peso de 10 newtons tende a girar a prancha de madeira em relação ao ponto de apoio no sentido horário. Então esse peso que aqui está tende a girar a alavanca no sentido dos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido horário. Eu gostaria de saber qual é o valor da força F que eu devo aplicar para poder girar essa alavanca no sentido anti-horário, de forma a colocar essa prancha vermelha na horizontal, ou seja, nivelada. Podemos perguntar que valor de força então eu devo aplicar nesse braço da alavanca que se encontra do lado esquerdo do apoio. Qual deve ser o valor da força? Ou perguntar que valor de força F consegue girar essa alavanca no sentido anti-horário de um determinado ângulo θ. Quando a alavanca gira, estamos realizando trabalho sobre a alavanca. E esta alavanca irá realizar trabalho sobre o peso de 10 newtons, ou seja, irá levantar esse peso de 10 newtons. Então vamos recolocar esse nosso esquema aqui, não é mesmo? Está aqui a nossa alavanca. Se a gente partisse aqui, por exemplo, dessa posição que a alavanca se encontra, né? Ou seja, vamos desenhá-la aqui em vermelho. Se a alavanca estiver aqui nessa posição, eu gostaria de saber, ao aplicar essa força F, sobre a alavanca, ela virá então aqui para uma posição horizontal. Bem, vamos melhorar aqui um pouquinho para isso. Alguma coisa desse tipo. E ali na extremidade, como a gente já tinha comentado antes, encontra-se um peso de 10 newtons, que é esse que aqui está. Então, quando eu aplicar essa força, a alavanca que estava inclinada vai para essa posição que nós colocamos aqui em azul claro e ela vai movimentar-se, né,
de um determinado ângulo que nós estamos chamando aqui de ângulo θ. Esse ângulo aqui é θ e esse ângulo aqui desse outro lado também vai ser o ângulo θ. Essa distância vai ser a distância percorrida pela força e essa distância vai ser a distância percorrida pelo peso. Bem, vamos supor que no caso desse exemplo, essa distância que vai da extremidade esquerda da nossa alavanca até o ponto de apoio, ou seja, essa distância que aqui está, seja igual a 2 metros, e a distância do apoio até o centro aqui do peso seja igual a 1 metro. Então, podemos observar que aqui nós temos um triângulo retângulo. Vamos colocar aqui em amarelo para poder distinguir um pouquinho melhor, ó. Dessa posição até essa. Isso aqui forma um triângulo retângulo, onde esse ângulo que aqui está é o ângulo θ. Então nós podemos escrever que a tangente desse ângulo θ vale o cateto oposto, que é a distância que a força vai percorrer, dividido por 2 metros. Olhando aqui para o lado direito da alavanca, esse triângulo aqui também é um triângulo retângulo e esse ângulo também é um ângulo θ. Então podemos dizer que a mesma tangente do ângulo θ pode ser escrita como a distância que o peso vai percorrer, que é essa, dividido por 1 metro. Como o θ é o mesmo, a tangente vai ter o mesmo valor, e podemos dizer que a distância da força dividido por 2 metros vai ser igual à distância do peso dividido por 1 metro. Metro com metro cancela, então podemos dizer que a distância que a força vai percorrer vai ser 2 vezes a distância que ou seja, essa distância percorrida pela força, essa, vai ser igual a 2 vezes a distância percorrida pelo peso, se essa distância aqui for 2 metros, o braço esquerdo da alavanca, e essa do lado direito for igual a 1 metro. O trabalho realizado pela alavanca deverá ser igual ao trabalho realizado para elevar o peso de 10 newtons, ou seja, essa força ela está realizando um trabalho, ou seja, a força multiplicado pelo trabalho que ela realiza, que é a distância pela força. Se não existir atrito nesse mecanismo, toda essa energia, ou seja, esse trabalho realizado sobre o braço esquerdo da alavanca, será utilizado para levantar esse peso de 10 newtons de uma distância igual à distância do peso. Bem, então nós temos que a força multiplicado pela distância da força. A distância da força é 2 vezes a distância do peso, é igual a 10 newtons vezes a distância do peso. Distância do peso dos dois lados corta, então a força vai ser igual a 10 newtons dividido por 2, ou seja, a força que eu devo aplicar deve ser igual a 5 newtons. Então, com uma força de 5 newtons percorrendo essa distância da força, nós conseguimos levantar um peso de 10 newtons percorrendo essa distância que nós estamos chamando de distância do peso. Como a razão entre os braços da alavanca é de 1 para 2, ou seja, o braço da alavanca onde aplicamos a força, ou seja, esse braço onde aplicamos a força, não é isso? Esse, ó. Ele é 2 vezes maior do que o braço onde se encontra apoiado o peso, a razão é de 1 para 2, temos que aplicar uma força igual a metade do peso, ou seja, igual a 5 newtons. Aplicamos uma força de 5 newtons para contrabalançar, aplicamos uma força, essa força aqui igual a 5 newtons, para poder contrabalançar uma força do peso igual a 10 newtons. Uma outra coisa que gostaria que vocês observassem aqui nesse exemplo é que, vou redesenhar aqui a nossa alavanca, está aqui o nosso ponto de apoio, né? Essa é a nossa base. É que eu estou aplicando aqui uma força, melhorar um pouquinho, estou aplicando aqui uma força de 5 newtons, e esse braço
que aqui está, vale 2 metros. Esse é o valor desse braço em relação ao apoio. E do lado direito nós temos uma força maior, né? Vou colocar aqui em amarelo para poder distinguir, né? Uma força que é 2 vezes 10 newtons, aplicado num braço de 1 metro. O que eu queria que você observasse é que 5 newtons multiplicado pelo seu respectivo braço, que são 2 metros, está dando igual a 10 newtons do lado direito, multiplicado pelo seu respectivo braço, que é de 1 metro. Ou seja, 5 newtons vezes 2 metros do lado esquerdo, igual a 10 newtons vezes 1 metro do lado direito. Então, 5 vezes 2, 10 newton metro do lado esquerdo, está dando igual a 10 newton vezes metro do lado direito. Essa é uma observação que eu gostaria que vocês fizessem. E agora vamos introduzir o conceito de momento. Podemos abrir aqui até uma outra janela. Vamos fechar essa e trabalhar aqui com essa janela 2. Então, se eu tiver aqui uma alavanca, como a que nós mostramos anteriormente, aqui está o seu ponto de apoio. Esse é o ponto de apoio da alavanca, esse. Estamos aplicando desse lado uma força de 5 newtons, e essa distância, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, e essa distância aqui pode ser chamado como sendo L, distância que vai de onde eu estou aplicando a força até o ponto de apoio, L, distância da força. Desse outro lado, nós temos maior, né? 10 newtons, e essa distância que aqui está é a distância que eu posso chamar L, L do peso, ou seja, o braço do peso. Também perpendicular, ou seja, formando um ângulo, a força e o seu respectivo braço, formando um ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que a força multiplicado por F, braço da força, é o momento gerado, ou momento da força F. Podemos dizer que 10 newtons multiplicado por esse braço que se encontra do lado direito do ponto de apoio L do peso, é igual ao momento do peso. Ou seja, sempre que eu tiver um ponto de apoio e tiver um braço em relação a esse ponto de apoio e aplicar uma força F formando um ângulo de 90 graus com esse braço, nós vamos sempre gerar uma nova grandeza física chamada de momento da força. Essa força poderá, não obrigatoriamente, ela precisará de estar sendo aplicada em 90 graus, mas só para efeito da definição, nós estamos, por enquanto, trabalhando com o conceito dessa forma. Vamos explorar um pouco mais a definição de momento em vídeos que serão apresentados em novas oportunidades. Vejo você no próximo vídeo.